Vamos ver se encerramos hoje Romanos 8, por um milagre do Senhor. Então, Romanos capítulo 8, nós demos o título aqui de Vida no Espírito, tá? Eu vou fazer um pequeno resumo de vida no Espírito, para entendermos o que é essa vida no Espírito, tá? Essa vida no Espírito, que é o título que eu dei aqui para Romanos capítulo 8, para entendermos tudo aquilo que está sendo ensinado para nós aqui nessa palavra de Romanos capítulo 8. Nós precisamos entender, Entender os dois estados espirituais, o estado de condenação e o estado de salvação. No estado de condenação, todos os ímpios, todo ímpio ou pecador, ele tem apenas corpo e alma. O ímpio tem apenas corpo e alma. Corpo e alma. O corpo é a expressão da alma. A alma é a sede. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. Então, quem manda no ímpio é a alma dele. A alma dele que a Bíblia também chama, metaforicamente, de coração e de carne. Tá? Coração e carne. Coração, em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a carne, vários textos, um deles o que Jesus disse em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nestes textos, coração e carne se refere à alma, a sede da mente, das emoções e da vontade. Esse homem aí, o ímpio, ele não é um homem espiritual, ele não tem vida espiritual, ele está espiritualmente morto. O homem espiritualmente morto, ele não tem espírito. Se ele não tem espírito, ele não tem vida espiritual, e por isso ele é, no que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele é o homem natural. Ele é o homem natural. E Paulo diz naquele versículo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só quem tem vida no Espírito, quem tem vida espiritual, pode então compreender as coisas espirituais. O homem natural não compreende. E o homem natural, portanto, ele está no estado de condenação. O homem espiritual é o oposto dele. Vou colocar do lado de cá. O homem espiritual, ele está no estado de salvação. Tá? No estado de salvação, ok? Nós temos então aqui o homem espiritual. O homem espiritual que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas
e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele não tem apenas corpo e alma, como o homem natural, tá? Ele tem corpo, alma e espírito. Ele tem corpo, alma e espírito, e além do espírito, ele tem também o Espírito Santo. Ele tem corpo, alma e espírito, e ainda tem o Espírito Santo habitando dentro dele, porque aconteceu com ele, o homem espiritual, que também veio ao mundo na condição de homem natural, tá? Ele também veio ao mundo na condição de homem natural. Quando nasceu, só tinha corpo e alma, mas quando Deus operou nele a conversão, aconteceu isso que nós vamos ler agora no profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler juntos do versículo 24 ao 27. Ezequiel 36, de 24 a 27. Vou esperar vocês encontrarem para nós lermos juntos. Ezequiel 36, do versículo 24 ao 27. Todos encontraram? Juntos. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O nosso propósito não é explicar todos esses versículos agora na íntegra, porque eles durariam bastante tempo de explicação. Mas apenas ver aqui que esses versículos, eles explicam o que acontece numa conversão. Numa conversão, você vê no versículo 26, dizendo assim: porei dentro de vós espírito novo. Está com letra minúscula a palavra espírito? Letra minúscula? Correto. Espírito está com letra minúscula porque é esse espírito aqui. Corpo, alma, espírito. Porei dentro de vós espírito novo. Por quê? O espírito, digamos assim, velho, antigo, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou o homem corpo, alma e espírito. Quando o homem pecou, ele perdeu o espírito. O espírito morreu e o homem pecador só tem corpo e alma. Por isso o homem pecador não tem vida no espírito, não tem vida espiritual, ele só tem vida carnal, ele só tem vida na alma. Ok? Não tem vida no espírito. Mas quando Deus converte esse pecador, como aconteceu conosco, então ele põe dentro de nós um espírito novo, versículo 26. Mas olha agora no 27, e no 27,
porei dentro de vós o meu Espírito. Agora está com letra maiúscula? Sim. Ok, então agora aí o Espírito Santo. No 26 é Espírito com letra minúscula. No 27, Espírito com letra maiúscula. Portanto, no 26, Espírito novo, e esse Espírito novo, e no 27, o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo faça aquilo que nós já vimos na aula anterior, sexta-feira passada, no versículo 16. Para que o Espírito Santo testifique com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica, ou seja, dá testemunho. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, tá? Com o nosso espírito, porque somos filhos de Deus. Ok. O que é vida no Espírito, que é o grande tema de Romanos capítulo 8. O que é vida no Espírito? É a vida baseada nesta realidade. Nós temos um Espírito e nós temos o Espírito Santo. Quem manda em nós não é mais a nossa alma e nem o nosso corpo. A nossa alma e o nosso corpo têm que se sujeitar ao que vem do Espírito, ao que vem da nossa vida espiritual. Porque agora o Espírito Santo testifica com o nosso espírito transfere ou transmite tudo isso para a nossa alma, e a nossa alma transmite isso para o corpo, e assim essa pessoa aí, esse homem espiritual, ele é chamado de homem espiritual porque ele tem vida espiritual, ele vive no Espírito. E a vida no Espírito é uma vida de santificação, porque as inclinações para o pecado estão grudadas aqui na nossa alma, que foi corrompida pelo pecado. E é por isso que nós precisamos da obra do Espírito Santo e de cooperar com o Espírito Santo na obra da nossa santificação, para lutarmos e vencermos todas as inclinações pecaminosas que nós ainda temos na nossa alma, que é a velha natureza adâmica ainda lá dentro de nós. Por isso o homem natural só tem uma natureza, a velha natureza adâmica. Mas o homem espiritual, ele tem a nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza do último Adão, que é Cristo. Então, a nova natureza tem que prevalecer sobre a velha natureza, para que nós sejamos mais que vencedores sobre o pecado. Amém, queridos? Amém. Basicamente, a nossa luta espiritual é contra o pecado. Porque se nós vencermos a luta contra o pecado, venceremos qualquer outra luta. Quem vence a luta contra o pecado, vence qualquer outra luta, tá? Diabo, demônio, Satanás é fichinha, tá? Quem vence a luta contra o pecado, vence qualquer outra luta. Por isso, aquele que tem a vida no Espírito e vive no Espírito, vive em submissão a tudo aquilo que o Espírito Santo testifica dentro dele, será sempre, quaisquer que sejam as circunstâncias, mais que vencedores. Amém? Então, isso aqui é o resumo de de Romanos capítulo 8, tá? O que é a vida no Espírito? É a vida que quem só tem essa vida é o homem espiritual. E é claro, a palavra de Deus nos exorta que,
Se o homem espiritual relaxar na sua vida espiritual, ele se torna um meio termo aqui, ó, um meio termo. Ele não é nem homem natural e nem homem espiritual. Ele é o homem carnal ao qual Paulo se referiu quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Depois de terminar o capítulo 2, falando do homem natural e do homem espiritual, Paulo, assim, numa atmosfera de decepção, é como se ele escrevesse aos Coríntios: olha, eu estou decepcionado com vocês pelas coisas que eu estou ouvindo falar aí do comportamento de vocês. Vocês não estão se comportando como homens espirituais. Então, eu não vos pude escrever como a homens espirituais, e sim como a carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, que não podíeis suportar, e ainda nem agora o podeis, porque ainda sois carnais. A mesma atmosfera de decepção estava na epístola aos Gálatas. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele falou: ó Gálatas insensatos, depois de vocês terem começado tão bem no Espírito, agora estão se desenvolvendo na carne? Vocês começaram a vida espiritual muito bem, no Espírito, mas agora estão se desenvolvendo na carne. Decaíram daquela situação que vocês estavam antes, e agora estão voltando para a carne, tá? A mesma decepção Jesus demonstrou para com a igreja de Éfeso, quando ele mandou a primeira mensagem em Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Éfeso, mensagem ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, decaiu da espiritualidade, por isso que perdeu aquele primeiro amor e vira uma coisa mecânica. A mesma decepção teve o autor de Hebreus capítulo 5, do versículo 11 até o 17, ele escreveu assim: olha, a julgar pelo tempo que vocês são crentes, vocês já deveriam ser mestres na palavra de Deus, mas agora vocês estão aí de novo, tendo que aprender as coisas mais básicas, os princípios mais elementares da vida cristã, de sorte que vocês estão suportando somente um leitinho espiritual e não alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite é criança, tá? Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que tem maturidade, para aquele que tem as faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal. Está vendo como essa decepção aparece na Bíblia, aí no meio de tudo quanto é igreja cristã, das primeiras igrejas, já nas primeiras igrejas cristãs, começaram como igrejas espirituais e depois dá uma queda espiritual. Outra igreja, Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, tu não és nem frio e nem quente, tu és morno, e por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Os laodicenses se tornaram uma igreja, tá? Uma igreja materialmente rica, e eles se vangloriavam disso. Somos ricos e abastados, e não temos necessidade de nada. E Jesus disse: tu não sabes que tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Tu és morno, não és nem frio nem quente. O que é o frio? Frio é o homem natural, que nunca foi convertido. Ele só tem corpo e alma.
O quente é o homem espiritual, que foi convertido. Ele tem corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo de Deus habita nele, testificando com o seu espírito que ele é filho de Deus. Mas o homem carnal, ele se coloca no meio, ele não é nem frio e nem quente. O homem carnal, ele não é o homem natural. Portanto, ele não é um descrente. O homem carnal é um crente. Ele foi convertido, ele recebeu o Espírito novo, recebeu o Espírito Santo, ele recebeu essa nova natureza em Cristo, mas ele não está vivendo a vida no Espírito, ele está ouvindo a sua alma, como os pecadores fazem. Ele está ouvindo a sua alma, ele vive de acordo com a sua mente, com as suas emoções e com a sua vontade, e não de acordo com o que o Espírito de Deus está mandando. Portanto, ele se torna morno, um crente carnal, tá? Morno. E esse morno aí, ele é aquele tipo que ganha salvação e perde salvação. Porque quando Jesus vomitá-lo da sua boca, isso significa perder a perda da salvação, tá? Isso significa a perda da salvação. Por isso aqui, nós temos os 3 grupos. O grupo do todos, que nós lemos em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos vieram ao mundo como homem natural, só de corpo e alma, espiritualmente mortos, sem vida espiritual e, portanto, não pode viver vida no Espírito. Mas desses todos aí, muitos são chamados para Deus, são chamados para a conversão, são chamados para se voltar para Deus, são chamados pela pregação do Evangelho. Só que esses muitos que são chamados para a conversão, chamados para Deus, esses muitos que são chamados para Deus, tá? Esses muitos são chamados para Deus, a maioria fica morno. E quente só ficam os poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Foi o que Jesus disse. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele chamou muitos para ser crentes, mas a maioria deles fica morno. A maioria deles fica homem carnal. A maioria deles não presta atenção na vida espiritual, não vive no Espírito. Aí eles receberam o Espírito Santo e eles entristecem o Espírito Santo, e quando Jesus os vomitar da sua boca, eles vão apagar o Espírito Santo, vão morrer novamente espiritualmente e não tem mais salvação para eles, não tem mais volta, não tem mais caminho para o arrependimento para essas pessoas. Elas vão apostatar. Por isso que eu vejo a apostasia, que é o pecado para a morte, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado definitivo na vida dos muitos chamados. Quem são os muitos chamados? A maioria dos crentes que estão nas igrejas hoje. Esses são os muitos chamados. Viu? A maioria deles, incluindo pastores. São muitos chamados. Eles não têm vida espiritual. Eles estão fazendo a vontade da carne, a vontade da alma. Vocês acham que a vontade do Espírito Santo de Deus, né, é que você se torne uma pessoa ultra rica, materialmente falando? Mas isso que está sendo pregado por aí, para os crentes ficarem super ricos. A teologia da prosperidade. Isso é alma, não é espírito. Isso não é vida no Espírito, isso é alma, isso é carne, isso é matéria, tá?
estão vivendo como ímpios, apesar de terem o Espírito Santo. Então estão entristecendo o Espírito Santo. E hoje já há muitos deles que já foram vomitados por Cristo e já perderam o Espírito Santo, viu? Já tem muitos que já caíram nessa apostasia. Já perderam Cristo para sempre. Isso vai acontecer com todos esses muitos chamados. Isso só não vai acontecer com esses poucos. Esses poucos escolhidos são aqueles que ganham salvação e nunca perdem, porque eles vão perseverar até o fim. Eles se lembram muito bem de quando eles eram frios e como agora eles são quentes, e eles nunca mais querem voltar a ser frios. Portanto, eles não querem jamais, não aceitam jamais ser mornos. Não é mormons, não, é mornos, viu? Não sei ser mornos, ok? Então, o que é vida no Espírito? É uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida onde quem dirige a vida desse homem não é ele mais. É o Espírito Santo de Deus quem o guia. E o Espírito Santo guiará toda a verdade. Amém? Muito bem, isso posto, nós entramos aqui então no versículo 18. No 18 até o 30, o título é, diga, Revelação dos Filhos. E do 31 ao 39, diga, mais que vencedores. Então vamos ver aqui, ó, Revelação dos Filhos, do versículo 18 ao versículo 30. O versículo 18 está escrito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Repitam. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Glória a Deus. Que sofrimentos são esses? Entenda bem, ó. Paulo está falando em nome dos eleitos, em nome dos poucos escolhidos, em nome de todos quantos têm vida espiritual, estão chamados por Deus a viver no Espírito, tá? A vida espiritual, ela não é fácil. Por quê? Porque ela vai na contramão de tudo o que o mundo e a carne gosta, tá? Tudo que o mundo e a carne gosta, a vida espiritual não gosta. É contrária, porque o Espírito de Deus não gosta. É por isso que muitos desistem de ser espirituais e querem ser carnais. Homens carnais, querem ser mornos, tá? Porque é mais fácil. É mais fácil ser morno e ser frio do que ser quente. É mais fácil ser homem natural e homem carnal do que homem espiritual. Para ser homem espiritual, você tem que estar o tempo todo lutando contra o pecado. E isso traz para você sofrimento. Todos os sofrimentos do tempo presente, todos os sofrimentos do tempo presente, eles têm relação com a nossa vida espiritual, tá? Tem relação direta com a nossa vida espiritual. E o Espírito Santo está aí dentro de nós, intercedendo por nós, testificando com o nosso espírito, para que nós suportemos esses sofrimentos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Que vocês também poderão vencer, porque eu estou dando para vocês condições
de vocês também vencerem, tá? Vencerem a luta contra a carne, vencerem a luta contra o pecado, vencerem a luta contra a velha natureza adâmica, e essa luta, ela é forte, tá? Por isso que existem sofrimentos, tá? Existem sofrimentos. Então nós temos sofrimentos internos e temos sofrimentos externos, tá? E Paulo junta todos eles numa bagagem só de sofrimentos, diz que todos esses sofrimentos aí do tempo presente não podem nem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que é a glória a ser revelada em nós? A glória a ser revelada em nós é o terceiro nível da salvação. A salvação tem 3 níveis. O primeiro nível é a conversão. O segundo nível, a santificação, é no qual nós estamos agora. E nessa santificação tem sofrimento. A gente sofre para se santificar. Não é fácil se santificar. Mas depois desse sofrimento, depois da santificação, vem o terceiro nível, que é a glorificação. Aí, a glória a ser revelada em nós. Paulo diz aqui em um versículo, né? A glória a ser revelada em nós. E aí nós vamos ver como valeu a pena todo esse sofrimento. Mas Paulo diz em mais versículos essa glória revelada em nós, em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4, quando ele diz: portanto, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a glória a ser revelada em nós. O apóstolo João disse isso de outra maneira, anote aí. 1 João capítulo 3, de 1 a 4 também. Ou de 1 a 3, não sei. Pode ler tudo. 1 João capítulo 3, de 1 a 4 ou de 1 a 3. Onde ele diz assim: vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu a Ele. Quem nele tem essa esperança, torna-se puro como Ele é puro, por meio da santificação. A glória a ser revelada em nós é que nós seremos semelhantes a Jesus, que é o que nós vamos ver aqui também quando chegar no versículo 29 aqui. Versículo 29, versículo 30, para sermos a imagem do Filho de Deus. Quando Cristo estiver formado em nós plenamente, isso acontece só na vinda de Jesus, isso acontece só no terceiro nível da salvação, que é a glorificação. Aí nós vamos falar assim: puxa, isso não dá nem para comparar os sofrimentos que nós tivemos para chegar até aqui. Eles valeram a pena e não dá nem para comparar, porque essa glória é muito maior do que todos aqueles sofrimentos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para o versículo 19. Versículo 19, então. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Repitam. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Muito bem. A criação se refere aqui ao
cosmos, ao mundo visível criado. Geralmente, de uma maneira generalizada, simples, digo, geralmente dividido nos 3 reinos da natureza: reino animal, reino vegetal, reino mineral, tá? A criação que representa aqui todo o universo criado, a criação não é pecadora. A criação não pecou. A criação não pecou. A criação é santa. Por isso diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia transmite a outro dia essa mensagem, uma noite a outra noite a faz conhecida, não há uma linguagem nem palavra, deles não se ouve nenhum som, mas até os confins da terra vai a sua voz. A criação é santa, a criação é evangelista, evangelizadora, a criação prega sobre o Criador, e é por isso que nós vimos lá no capítulo 1 de Romanos, lá em fevereiro, quando nós estávamos no capítulo 1 de Romanos, que Paulo falou como que os homens são indesculpáveis, porque tudo quanto os homens podem conhecer acerca de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou, porque a própria natureza de Deus, a sua divindade, o seu eterno poder, claramente se reconhecem, desde a fundação do mundo, através das coisas que foram criadas. Portanto, ninguém tem desculpa de dizer que não conhece a Deus, porque cada árvore está pregando sobre Deus, cada pássaro está pregando sobre Deus, cada animal está pregando sobre Deus, o ar que respiramos está pregando sobre Deus, né? A formiga prega para o preguiçoso vai ter com a formiga, ela prega para você, o que você deve fazer. A natureza revela o seu autor, a natureza proclama a glória do seu Criador. Aleluia. Quando você ouve uma música e você gosta, a primeira pergunta que você faz é: quem é o autor? Quem compôs essa música? Você quer saber quem é o compositor. Quando você vê um quadro bonito, você quer saber quem será que pintou esse quadro tão bonito. Quando você vê uma obra bem feita, você quer saber quem foi que fez essa obra. A criação é a obra, uma grande obra de Deus. Uma das maiores obras de Deus é a criação. De todas as obras de Deus, tem 2 mais importantes: a criação e a salvação. A criação, portanto, é uma das grandes obras de Deus, porque ela revela o Criador. A criação não pecou. Por isso, Paulo vai escrever agora nesses próximos versículos, inclusive começando desde 19, que a criação sofre pela maneira como os pecadores vivem aí no meio de toda essa criação, nesse meio ambiente, enchendo esse meio ambiente, que é um meio ambiente santo, não tem pecado, e os homens ficam enchendo esse meio ambiente aí de pecado, de promiscuidade, de prostituição, de vícios, de alcoolismo, de droga, de homicídios, de maldade. No meio de toda essa criação santa, os homens estão fazendo dessa criação santa um palco de pecado, um palco de promiscuidade. E aí Paulo vai dizer: a criação sofre. E aqui diz que a criação tem uma expectativa, não uma expectativa qualquer, é uma expectativa ardente. A ardente expectativa da criação aguarda uma coisa, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando que será a revelação dos filhos de Deus? Quando eles forem glorificados. Quando eles forem glorificados em Cristo Jesus, como vimos no versículo anterior. Porque Deus criou essa criação para os filhos de Deus viverem nela até serem glorificados. Os pecadores são estranhos para a criação, agridem a criação,
eles envergonham a criação, porque a criação não tem pecado. E a criação só espera que o objetivo da existência dela seja completo com a revelação dos filhos de Deus. Deus tirou os filhos dele desse mundo, a criação vai parar de existir, Deus vai dar um fim na criação, porque o propósito dela é apenas para que os filhos de Deus possam viver nesse mundo, sobreviver nessa terra. E os ímpios são os que depredam essa criação. Por isso a criação está aguardando com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, para dizer assim, ó, a minha missão está cumprida. Os filhos de Deus já foram revelados, foram para a glória, eu não sou mais necessária. A criação não será mais necessária. Enquanto isso, o que acontece com ela? Enquanto isso, ela sofre. Vamos ver agora o versículo 20. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Leiam. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está sujeita à vaidade, porque a palavra vaidade aqui, né? A palavra vaidade, ela é uma abreviação da palavra vacuidade, que vem de vácuo, tá? Abreviando a palavra vacuidade, você chega na palavra vaidade. Aquilo que Salomão escreveu no Eclesiastes, que tudo que ele viu na terra foi, debaixo do sol, vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Ou seja, vaidade vem de coisas vazias, de coisas de vácuo, de coisas vãs. A vida da humanidade na terra é uma vida vã, porque não é uma vida no espírito, é uma vida na carne, é uma vida no pecado, é uma vida no estado de condenação, é uma vida sujeita ao diabo. Eles servem o diabo usando como palco a criação que Deus criou para os filhos de Deus viverem no espírito, viverem a vida espiritual e servirem a Deus. Portanto, a criação se sente invadida por essas pessoas que vivem na vaidade, que tem uma vida vã, uma vida que está sendo levada para a eterna condenação. É o que Paulo chamou em Efésios 2 de o curso desse mundo, o domínio da potestade, do príncipe da potestade do ar, do espírito maligno que agora atua nos filhos da desobediência. E esses filhos da desobediência estão por aí, tá? Pulando axé, idolatrando, pulando carnaval, fazendo macumba, prostituindo, praticando homossexualismo, lesbianismo, toda sorte de torpeza e malignidade, nesse palco bonito que Deus criou, que é a natureza, que é a criação. E Deus fala para a criação assim, ó, eu sei que você não quer, não é voluntariamente, não é da vontade da criação sustentar essas pessoas, mas ela é sujeita, porque Deus a sujeitou, por causa dos eleitos que também vivem aí no meio. Entenderam o versículo 20? Ele continua no 21, por isso que termina esse versículo com reticências, não é isso? Então continua no 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Repitam. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. A própria criação vai ter a sua redenção.
ela será redimida do cativeiro da corrupção. Ela está agora a criação está agora no cativeiro da corrupção, porque ela que foi criada para ser o palco da criação dos filhos de Deus, do desenvolvimento dos filhos de Deus, ela está sendo o palco do desenvolvimento dos homens ímpios, da vaidade, do pecado, o que ela não gostaria de ser. Não é da vontade da criação isso. Ela será redimida desse cativeiro depois que os filhos de Deus forem glorificados por isso, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus forem glorificados, tirados dessa terra, então terminou também o cativeiro da corrupção de toda a criação. Ela não será mais obrigada a sustentar esses homens. E aí, por essa razão, a gente lê lá no Apocalipse, né? Essas coisas já acontecendo, o palco da criação sendo desmontado. Aí a gente lê no Apocalipse assim, né? E os céus se enrolaram como uma folha de papiro, e o mar já não existia. A terra estava tremendo, né? Porque ela vai passará os céus e a terra. A terra está tremendo, as montanhas estão caindo, e os ímpios dizendo: montanhas, caiam sobre nós, e escondam-nos da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Porque a criação faz parte dessas primeiras coisas que vão passar. A criação será então, com a glorificação dos filhos de Deus, a criação será liberta, ela será redimida do cativeiro da corrupção. Aleluia. É como se a criação dissesse aqui, ó, eu estou aqui só enquanto tiver filhos de Deus aqui. Quando todos os filhos de Deus forem tirados daqui, eu também vou sair. Eu vou ser redimido dessa situação. Eu não tenho que ficar mais sustentando nenhum ímpio aí em cima de mim. Bem claro? Então isso é coisas tremendas, né, que Paulo fala aqui então sobre a criação, os gemidos da criação. Então fala aqui no versículo 22, continuando: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Eu repito. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Aleluia. Por que a criação geme e suporta angústias? Confirmando tudo que eu falei para vocês nos versículos anteriores. Porque o propósito para o qual a criação veio existir é ajudar os filhos de Deus. Mas a maioria da humanidade não é de filhos de Deus. A maioria da humanidade é filhos do capeta, filhos do diabo, filhos do mundo, filhos do pecado, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da vaidade. Por isso a criação, a um só tempo, ou seja, o tempo todo, desde o princípio, desde que o homem decaiu, a criação geme e suporta angústias. Tá? Geme e suporta angústias até agora, e esse até agora vai durar até a consumação do século, até o dia em que Deus tirar da terra o seu último eleito, cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí a criação vai deixar de gemer e não vai ter mais que suportar angústias, porque ela cumpriu todo o propósito da sua existência. Versículo 23. Agora, os gemidos dos filhos de Deus. Vimos nesses versículos anteriores, então, os gemidos da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Agora, o gemido dos filhos de Deus. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Repitam. Os filhos de Deus, tá? Que não nasceram filhos de Deus, porque nasceram aqui como homens naturais, no estado de condenação, mas foram feitos filhos de Deus pela obra da redenção, pela obra da salvação, receberam as primícias do Espírito. O que são as primícias do Espírito? É essa nova natureza aqui, ó. A nova natureza espiritual. Receberam o Espírito novo e receberam o Espírito Santo. Eles têm então, os filhos de Deus têm a vida no Espírito. Isso aqui é apenas um início de como será a nossa vida espiritual, a vida espiritual dos eleitos na glória, depois da glorificação. Será muito mais plena do que agora. Por isso que agora, o que nós temos de vida espiritual é chamado aqui de primícias. São apenas as primeiras coisas, tá? São apenas as primeiras, a primeira plenitude do Espírito Santo que nós estamos recebendo agora na nossa salvação. Mas a plenitude do Espírito que nós teremos quando formos glorificados, uau, nós nem imaginamos. De tão grande que será a plenitude de vida espiritual dos eleitos na glória. Por isso agora são as primícias do Espírito. Juntamente com a criação, nós também gememos aqui dentro, gememos em nosso íntimo. Gemido aqui é uma expressão de sofrimento. Sofremos em nosso interior porque nos sentimos um peixe fora d'água aqui no mundo. Nos sentimos deslocados aqui nesse mundo. Nos sentimos sem lugar, não há lugar para nós aqui nesse mundo. Não há lugar nesse mundo para nós. O mundo só nos aceita se a gente for ficar parecido com ele. Aí tem crente que cai nessa tentação, tá? Aí tá bom, vai ser muito aceito para o mundo vai aceitar nas suas rodas, o mundo vai aceitar nas suas diversões, porque esse crente está se submetendo ao mundo. Mas o crente que não se submete ao mundo porque ele quer ser submisso só a Deus, ele vai ser... Antigamente teve um filme que passava Um Estranho no Ninho. Ele vai ser um estranho no ninho, um estranho completo aqui no mundo. Ele não tem as mesmas conversas, não tem os mesmos pensamentos, não tem os mesmos gostos, não tem os mesmos costumes, porque ele está o eleito de Deus, o Filho de Deus, está se adaptando à Escritura, santificando a sua vida de acordo com a palavra de Deus, e à medida que faz isso, se torna cada vez mais diferente de tudo e de todos no mundo. E como a criação que geme, o que eu estou fazendo aqui? É para sustentar os filhos de Deus, tem que sustentar esses ímpios. Nós também gememos. O que estamos fazendo aqui no meio deste lugar que Davi chamou de o vale da sombra da morte? O mundo é o vale da sombra da morte, que nós temos que atravessar, mas podemos atravessar sem temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. No entanto, o vale existe, o vale é real, é sombrio e é da morte. Tá? Vivemos no meio aí de gente morta, gente espiritualmente morta. Tá? O que a gente vê por aí na rua
tá? É um verdadeiro The Walking Dead. Estão todos mortos, só tem morto aí fora. Mortos em delitos, mortos em pecado, mortos andando, mortos dirigindo, mortos trabalhando, mortos dirigindo o país, mortos na política, mortos na economia, mortos no comércio. Só tem gente morta. O domínio da morte já sobre todos eles, porque o salário do pecado é este, é a morte. Estão espiritualmente mortos. Gente que não tem espírito, gente que não tem o Espírito Santo. Se tem algum espírito neles, é espíritos malignos que entram no corpo deles e domina sobre a vida deles, porque todos os ímpios são possessos, porque eles são posse de Satanás. E o diabo usa eles a hora que quiser, porque eles estão à total disposição de Satanás, já que não tem o Espírito Santo e não tem espírito. Eles são templos vazios, e como são templos vazios, casas vazias, os demônios, como diz no popular, faz deles gato e sapato. E aí nós, nesse meio, ficamos totalmente sem ambiente. Porque aí só vê o quê? Vaidade de vaidades e gente correndo atrás do vento, tentando preencher sua vida com aquilo que não preenche. E quando nós pregamos para eles, eles ainda nos rejeitam ainda mais, nos desprezam, escarnecem, são escarnecedores. Então, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Na aula passada eu falei da adoção, não falei? Falei da adoção? Qual é o tipo de adoção? Nós somos salvos por adoção. Nós nos transformamos em filhos de Deus por adoção. Jesus é o único filho por geração, o único filho legítimo. Os salvos são filhos por adoção. Só que o estilo de adoção é esse: Deus nos adotou, mas não nos levou para casa ainda, né? Não nos levou para casa ainda. Deixou conosco o manual para nós aprendermos a viver como filhos de Deus. Então nós aguardamos o dia que o Pai vem nos pegar, o dia que Ele vem nos resgatar. Isso é a redenção, inclusive do corpo. Inclusive do corpo, porque o corpo é que sofre o contato direto com esse mundo exterior aí fora, tá? Então, inclusive do corpo, que será também transformado num corpo de glória, semelhante ao corpo do homem Jesus, agora lá na glória eterna do Pai. Então, os filhos de Deus, junto com toda a criação, estamos gemendo. Esse gemido foi transformado no quê? Numa oração. Vem, uma oração de uma só palavra. Apocalipse 22:17, onde o Espírito e a noiva é o homem espiritual, a noiva é a igreja, que é formada de homens espirituais. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Esse é o nosso gemido, esse é o nosso clamor. Versículo 24, por quê? Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Repitam. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Volta para a comparação da adoção. Na esperança fomos adotados. Fomos adotados, mas temos que esperar. Esperança vem do verbo esperar, tá? Esperança é esperar. Espera agora até o Pai vir nos buscar. Até o Pai vir buscar os filhos que Ele adotou, tá? Até o Pai vir resgatar os filhos que Ele adotou. Enquanto isso, medita de dia e noite no manual
e pratica isso na sua vida agora, porque agora você tem que viver, mesmo nesse vale da sombra da morte, que é a terra, nessa sociedade hipócrita, suja, injusta e promíscua, no meio dessa sociedade corrupta, nós temos que viver como filhos de Deus. Temos que viver como filhos de Deus, praticando a palavra, porque somente quem ouve e pratica edifica a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica edifica sobre a areia. São esses muitos aqui, ó. Os muitos chamados ouvem a palavra, a mesma palavra que estamos ouvindo agora, mas não praticam. Os poucos escolhidos ouvem a palavra e praticam. Os muitos chamados estão edificando a sua casa, quer dizer, a sua vida, sobre a areia. Grande será a ruína deles. A casa vai cair. Mas os eleitos, os poucos escolhidos, os homens espirituais, os que vivem a vida no Espírito, estão ouvindo e lutando, mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades, mesmo sendo difícil praticar certas coisas, pratica porque está obedecendo ao Pai que o adotou como filho. Não fica questionando as ordens do Pai, não. Obedece logo. Porque Ele te adotou, você não merecia ser adotado, Ele te adotou. E fica esperando Ele te resgatar. Esse esperando aí é a esperança. Então, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Nós estamos esperando ainda ser resgatados dessa terra por aquele que nos adotou. Por isso esse versículo 24, né, a ideia dele continua no 25. 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Repitam. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. Enquanto estamos esperando, tá? Enquanto estamos esperando ser resgatados pelo nosso papai, o Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda e muito, produzindo em nós o seu fruto, que a gente lê em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo o que a gente precisa para viver aqui nesse vale. Tudo o que precisamos para enfrentar essa realidade de tribulações e de aflições no meio de sofrimentos, no meio da qual nós vivemos. O Espírito produz isso em nós. Uma dessas 9 coisas que nós dissemos aí, a longanimidade, é a mesma coisa da paciência, que está aqui no versículo 25. Longanimidade é paciência, tá? Longanimidade. Longanimidade vem de 2 palavras, que é longo ânimo, tá? Não é para ter um ânimo curto, é para ter um ânimo longo. Gente de ânimo curto, logo perde o ânimo. Começa uma coisa animado, já ouviu falar daquele negócio do fogo de palha? Começa uma coisa animado, mas esse ânimo não é longo, esse ânimo é curto. Aí perde logo o ânimo, desanima, fica desanimado. Isso acontece com os muitos chamados. Eles desanimam da vida espiritual. Eles desanimam, eles começam a achar que essa espera está longa demais. E começam a murmurar, como Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, de gente que começa a murmurar, desde que os nossos pais morreram, a gente tem ouvido falar da sua vinda, e não vem, está demorando demais. Começam a perder a esperança, perder o ânimo, e aí se tornam mornos.
Os poucos escolhidos não perdem a esperança, não perdem o ânimo, porque eles creem e esperam no Senhor. Como diz no Salmo, né? Acho que é o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor. É isso mesmo? Diga aí, esperei confiantemente no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor. Aleluia. Então, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Longanimidade, longo ânimo. Quanto eu vou esperar? Quanto for necessário esperar. Quanto eu vou esperar? Quanto for necessário esperar. Até que a minha espera me leve até a minha morte. Mesmo que Jesus não venha antes da minha morte. Até a minha morte estarei esperando por Ele. E orando para que Ele venha todos os dias. Mas estarei aguardando com paciência. Isso então faz parte dessa vida no Espírito. Enquanto isso, olha só. Enquanto isso, esse texto que nós estamos lendo aqui, desde o versículo 18, ó, eu quero que você discirna o seguinte, ó. 3 gemidos. Os gemidos da criação. Vimos agora os gemidos dos filhos. E agora vai falar os gemidos do Espírito. Os gemidos do Espírito. São 3 gemidos, tá? Os gemidos da criação, os gemidos dos filhos de Deus, e agora os gemidos do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Repitam mais uma vez. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Esse versículo lemos também no início da nossa aula de hoje, né? O Espírito, com letra maiúscula, e agora é o Espírito Santo, né? Nos assiste em nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é não saber orar como convém. A nossa oração está sempre abaixo daquela que o Espírito Santo faz por nós. Ele faz a oração perfeita. A nossa oração é imperfeita, a oração do Espírito é perfeita. Glória a Deus. Que bom que o Espírito está orando, intercede por nós, ou seja, Ele ora por nós. Orar por nós significa orar em nosso lugar, como se fôssemos nós orando. É como se o Espírito Santo lá dentro de nós falasse com o Pai. Pai, tá vendo como ele ora fraco? Eu vou orar do jeito que ele deveria orar. O Senhor atende a minha oração. E Ele ora por nós da maneira correta como nós deveríamos orar, mas não sabemos. A gente está sempre correndo atrás de aprender, sempre correndo atrás do prejuízo, de aprender a orar melhor, tá? Quanto mais bíblica for a nossa oração, mais estamos aprendendo a orar, mas nunca chegamos à perfeição. O Espírito Santo ora perfeitamente dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Então, enquanto eu estou nesse vale, esperando a adoção, esperando que o Pai venha me buscar, eu estou perseverando na fé, na esperança, no amor, na palavra, na oração, mas sou tentado a desanimar, sou tentado a começar a sentir, eu estou esperando demais, há quanto tempo mais que eu vou esperar? Sou tentado a desanimar, tentado a perder o ânimo, eu preciso de longanimidade. Então o Espírito Santo, além de produzir em nós essa longanimidade, de produzir em nós esse fruto, Ele ainda ora por nós em meio a esse nosso sentimento de fraqueza, ou também de
impotência diante dessa realidade que nós vivemos aí fora. O que a gente faz, né? Num mundo desse, um mundo aí carcomido como esse, a gente se sente impotente. E diante desse sentimento de fraqueza, o Espírito de Deus intercede por nós. Por isso que o Espírito Santo, ele é o Consolador, tá? Porque Consolador, um dos significados de Consolador é confortador. Confortador é aquele que nos fortalece, tá? A consolação do Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus nos consola, nos fortalecendo no meio das nossas tendências de ser fracos. Nós temos a tendência de ser fracos. Então precisamos sempre estar sendo fortalecidos na palavra, no Espírito de Deus. A vida no Espírito é uma vida de constante fortalecimento. Não podemos parar de nos fortalecer. Quem vem numa aula como essa se fortalece. Quem deixa de vir não se fortalece, não perde a oportunidade. Então, parabéns para você que veio, porque você se fortalece hoje no Senhor. Glória a Deus. Então, o Espírito está, nesse momento aí, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo aí dentro de nós. E o que ele está pedindo? A nossa santificação. Vamos ver aqui no versículo 27. E esse aquele aí é o Pai, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito Santo que está intercedendo. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Repita. Aleluia. Então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Anote aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos. A vossa santificação. A nossa santificação é a vontade de Deus. Quando Jesus ensinou a orar e centralizou naquela oração que ficou conhecida como Pai Nosso, o pedido central naquela oração é: faça-se a tua vontade, ou seja feita a vossa vontade. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu, tá? Então, seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Porque Deus nos chamou à existência e nos salvou para sermos santos. Os eleitos, Efésios 1:4, foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante do Pai em amor. Então, o Espírito Santo intercede por esse propósito, tá? Para que sejamos santos. Pensa que ele está intercedendo para você ter uma mansão, né? Ou pensa que ele está intercedendo para você ter um carro novo, um super carro novo? Está intercedendo para você ter uma conta bancária recheada? Está intercedendo para você ser santo. E essas coisas todas te atrapalham de ser santo. Viu? Porque as riquezas desse mundo são espinhos sufocando a boa semente da palavra de Deus. A semente que cai no meio dos espinhos não produz. Por isso é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
Por isso aquele que tenciona ficar rico cai nas piores ciladas de Satanás, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, o que o nosso Salvador e Mestre ordena é: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a barata corroem, onde ladrões furam e roubam. Acumuleis tesouros no céu, onde nem a traça nem a barata corroem, onde ladrões não furam e não roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está teu coração? É por isso que o Espírito de Deus intercede por nós para a nossa santificação. Porque Deus está sondando os nossos corações. É aquele que sonda os corações. Aí vem o famoso versículo 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Leiam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Olha o que Deus faz. Esse versículo revela uma ação constante de Deus, tá? Uma ação constante do Pai. O Filho intercede por nós à direita do Pai. O Espírito Santo intercede por nós de dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto isso, o que o Pai está fazendo? O Pai está fazendo com que todas as coisas que acontecem aqui nesse vale, que acontecem nesse mundo, que acontecem nesse universo, todas as coisas que acontecem e que existem, cooperem, ou seja, trabalhem juntas, operem juntas, ao mesmo tempo. É uma engrenagem. O Pai faz de tudo isso, o Pai faz de todo esse universo, inclusive dos demônios, de Satanás, dos ímpios, das ações dos homens, da história da humanidade toda, em tudo o que acontece. O Pai usa tudo isso como uma engrenagem para fazer com que todas essas coisas cooperem para o bem dos eleitos, para o bem dos seus filhos, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados para ser santos. Lembra que do grupo dos todos, né, saíram muitos, e do grupo dos muitos saíram os poucos. Então esses poucos, eles faziam parte do todos, eles faziam parte dos muitos chamados, só que dentre eles são poucos escolhidos. É por isso que o apóstolo Pedro fala assim, ó, para os escolhidos confirmarem a sua vocação e eleição. Vocação é chamado, né? Os chamados são só chamados, eles só têm vocação. Mas os eleitos, eles têm vocação e eleição. O Espírito Santo mandou vocês lerem agora esse versículo que eu falei, para não ficar só no ar aí. Então, 2 Pedro, capítulo 1, abra aí, anote e abra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vocês.
Os muitos chamados, eles só têm vocação. Não tem eleição. Os poucos escolhidos, eles têm as duas coisas. Eles têm vocação e eleição. Então, são eles que procuram diligentemente, mediante a sua santificação, tá? Confirmar a sua vocação e eleição. Amém? Então, segundo a vocação, eles são chamados, Romanos 8, 28, chamados segundo o seu propósito. O propósito de ser santos. O propósito de ser santos. Então, como eles existem, como os eleitos existem nessa terra, nesse mundo, no meio dessa humanidade, mas com o propósito de ser santos, aí Deus opera, Deus age, como ele mesmo diz através do profeta Isaías, agindo eu. Tá muito fraco, vocês estão muito desanimados, hein? Mais ânimo aí. Agindo eu. Então, Deus age de tal maneira para fazer com que tudo que existe, e todas as coisas, e todos os acontecimentos, trabalhem juntos, operem juntos, e Deus tira disso aí o melhor para nós. Para o nosso bem. E o nosso bem aí é a nossa santificação. Aleluia. 29, então, chegamos no 29. Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Repita. Aleluia. Olha, de antemão conheceu. O que significa esse de antemão? Antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Antes então ali de Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes do princípio, Deus já conheceu pelo nome cada um desses todos aqui. Cada um desses todos. Está entendendo? Cada um desses todos. Todos que já existiram no mundo, já viveram e já morreram. Todos que estão existindo, estão vivos agora na face da terra. Todos que ainda vão nascer, viver e morrer nessa terra, até o fim. Deus já conheceu todos eles antes, de antemão. E dentre todos esses que ele conheceu, ele já escolheu estes poucos. Ele já escolheu estes poucos, tá? E os predestinou. O que é predestinar? Predestinar é dar o destino de maneira antecipada. Predestinar. Dar o destino de maneira antecipada. Em grego é o verbo proorizo.
Orizo é da onde vem a palavra horizonte, e pro é antes do horizonte. Ele já deu o horizonte, ele já deu o destino, ele já deu o norte, ele já deu a direção e a chegada, já deu para eles o destino. O destino desses poucos escolhidos aqui, tá? O destino desses poucos escolhidos entre todo o restante da humanidade, aos quais Deus não deu esse mesmo destino. O destino que Deus está dando para esses poucos escolhidos é o destino de serem transformados na imagem de Jesus. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluia, irmãos. Quanto está faltando para você ser igualzinho a Jesus? Então vai trabalhar. Nem durma essa noite. Trabalhe com afinco. Vai orar, vai meditar, vai praticar, vai obedecer, vai ser, como Pedro disse, nós lemos lá em Pedro, ser diligência, com diligência cada vez maior. Aleluia. Procurar confirmar essa sua vocação e eleição. Cuidado, mas para não cair no marasmo, o marasmo dos mornos, o marasmo desses muitos chamados, que é achar, Jesus já me salvou, glória a Deus, não está fazendo mais nada. Está parado, estão parados, estão numa vida espiritual parada. E quando vê a gente buscando, lendo, conhecendo, aprofundando, orando, ainda pergunta para a gente, mas vem cá, precisa de tudo isso aí mesmo? Estou exagerando, não? Esse Edivaldo é exagerado. Estou exagerando, não? Deixa eles, vão ver como vai ser exagerado o inferno. Como o lago de fogo e de enxofre vai ser exagerado por toda a eternidade. Um exagero de condenação. Porque agora ficam achando que buscar Deus é exagerado. Buscar Deus é exagerado. É demais. Outro dia, né? Já tem algum tempo atrás, eu estava falando com um pai de família, né? Que a filha dele desviou completamente, né? Tal, e estava no pecado, assim, promiscuidade mesmo, coisa horrorosa, né? Eu falei, você vai pregar para sua filha isso, isso, isso? Aí ele falou assim, pois é, pastor, mas eu acho que ela não está preparada para isso. Ah, então ela está preparada para essa promiscuidade toda, que é um escândalo. Ela está preparada para tudo isso que você falou para mim, mas preparada para a palavra, ela não está preparada? Desculpa, você não quer ajudar sua filha, não. Então as pessoas dizem não, ninguém está preparado para tanta palavra, igual o pastor Edivaldo está querendo ensinar só palavra para todo mundo. Ninguém está preparado para isso, não. Mas estão preparados para tudo que tem no mundo. Estão preparados para tudo que está no mundo. Preparar agora, para o mundo é agora. Estão preparadíssimos. Coisas cabeludas por aí, coisas espantosas que a gente tem até vergonha de falar aqui. Mas está todo mundo muito bem preparado para isso. Tem material à vontade, que eles estão mergulhados nesses materiais. Não, mas a palavra de Deus não lê não, senão fica doido. Alguém falou isso para mim uma vez, eu ouvi falar que quem lê a Bíblia fica doido. Só ficou doido por Jesus. Eu fiquei doido por Jesus. Se foi esse o sentido, né, de se falar, né, emocionalmente. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela age de tal maneira, é por isso que a palavra de Deus só se encaixa nos escolhidos. É por isso que os muitos chamados têm preguiça de ler Bíblia, têm preguiça de palavra de Deus, não gosta muito.
Não gosto de culto que tenha muita palavra, tem que ter mais música, mais coisa, que palavra a gente não suporta, palavra a gente não aguenta tanto. Não aguenta ficar sentado. Mas fica sentado horas no cinema, vendo um filme, achando bom, acabou rápido, foi 3 horas de duração só. Fica sentado vendo essa porcaria de futebol, que o Brasil aí é uma idolatria. É uma idolatria. E Deus abomina toda espécie de idolatria. Fica aí esses caras, né? Esse jogador de futebol aí, que não conhece nada de Deus, ganhando horrores de dinheiro, porque vai lá chutar uma bola, está todo mundo por aí idolatrando esses caras, idolatrando esses. Não, eu quero o celular que ele fez a propaganda. Qual é o celular que aquele jogador fez a propaganda? É esse lá que eu quero. A cambada de idólatras vão para o inferno com todos eles. Porque o céu é para quem ama a Deus. Amém. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Aleluia. E os que amam o mundo, não está neles o amor do Pai. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Aí depois, quando a gente fala de predestinação, como diz aqui bem claro o versículo 29, está escrito aí predestinou na sua Bíblia? Sim. Predestinou, está escrito aí na sua Bíblia? Lê direito aí, irmão, acho que não é isso não, vê direito aí, predestinou, está escrito aí? Não pode ser, predestinação não existe, tem gente por aí. Não é possível que haja predestinação. É bíblico. Não é doutrina calvinista, como falam por aí, doutrina de teólogo, não. É doutrina bíblica, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, é palavra de Deus. Não é uma linha teológica isso aqui é Bíblia sagrada para todos os filhos de Deus. Só que não entra na cabeça desses muito chamados aqui, porque eles acham então que não pode ser assim, né? Porque eu não acho. Eles são cheios de achologia, tá? Eu não acho que seja assim. Só que nós não achamos, nós temos certeza que é assim, porque a Bíblia nos diz que é assim. E a Bíblia é suficiente para nos dizer que é assim. Os eleitos de Deus são aqueles que foram predestinados para serem a imagem do Filho. E hoje nós vamos chegar aqui no 30. Vamos chegar no 30. Vamos chegar no 30. Porque é muito importante, não é isso? Aí chega no 30 dizendo assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Repitam. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, olha só. Todos os 4 verbos que tem aqui, 4 mesmo? Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Todos esses 4 verbos estão conjugados, para quem foi bom em português aí, no pretérito perfeito. Uma ação completamente, perfeitamente realizada no passado. Não é uma coisa que Deus está fazendo agora e nem vai fazer no futuro. É algo que Ele já fez no passado. Todos estes eleitos Ele já predestinou. E Ele já os chamou, dando a eles vocação e eleição. Ele já os predestinou, Ele já os chamou. E é legal a gente ler Isaías 43. 43:1, quando Deus diz para nós assim, não só para Jacó lá no contexto, mas espiritualmente para todos os seus filhos.
Eu te chamo pelo teu nome. Tu és meu. Se tiveres de atravessar a água, eu estarei contigo e os rios não te submergirão. Se tiveres que passar pelo fogo, as chamas não te consumirão. Porque tu és meu, tá? Eu te chamo pelo teu nome. Então, ele predestinou, ele chamou, ele justificou. Nós temos visto que o outro nome da obra da salvação é a obra da justificação, onde Cristo levou nossos pecados, o justo pelos injustos, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E a esses, por último, ele também já glorificou. Como que Deus já nos glorificou se nós estamos aqui na terra ainda? De duas maneiras. Primeiro, ele já nos glorificou porque escreveu o nosso nome no livro da vida que está lá na glória. Estamos inscritos na glória. Os eleitos estão inscritos na glória. Segundo, nos glorificou porque nós estamos unidos corporalmente a Cristo, que já está na glória, sentado à direita do Pai. Quem está sentado lá à direita do Pai não é só a cabeça de Cristo, não. O corpo dele todinho está lá. Nós somos representados na glória, no corpo de Cristo. Então, em Cristo, Paulo disse isso em Efésios capítulo 2, em Cristo nós já estamos assentados nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Já estamos nessa posição de glória, espiritualmente falando. Por isso, todos esses verbos já vêm conjugados no passado. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Aqui termina a nossa aula no versículo 30. Na aula que vem, vou continuar aqui do 31 ao 39. Acabando o 39, a gente já entra também no capítulo 9.